Amém. Deus é Deus independente das circunstâncias. Você crê nisso? Nosso Deus, Ele é aquele que faz com que, tanto nos dias bons, como nos dias aparentemente maus, Ele continua nos guardando, nos protegendo, dando a nós o alimento, a vestimenta, dando a nós aquilo que tão necessário é para a nossa sobrevivência. Deus é Deus, independente das circunstâncias. E nisso nós podemos assim descansar. Descanse no Senhor. Descanse o seu coração em Deus. E entenda sempre que Deus ele tem visto as suas lutas, Deus ele tem visto o seu choro, Deus ele tem ouvido o seu clamor. Meus amados irmãos, nós estamos ao longo desse mês de janeiro observando algumas realidades para que de alguma forma 2022 possa ser um ano melhor. E esse ano melhor, não digo que um ano melhor pautado tão somente em uma economia mais florescente, ou então num contexto de saúde. Nós almejamos por tudo isso. Nós almejamos por avanços, nós almejamos por melhorias, por igualdade. Temos trabalhado para isso. Mas nós entendemos que o ano ele não vai ser melhor somente por estas coisas. O conjunto é muito maior. E diante dessa realidade, do primeiro mês do ano, onde nós tomamos decisões, nós estamos sendo convidados a tomar decisões em direção àquilo que agrada a Deus. Eu acredito que assim como eu, você também deseja agradar a Deus neste ano. Agradar a Deus por meio das suas atitudes, agradar a Deus por meio das suas decisões, agradar a Deus por meio das suas palavras, por meio dos seus pensamentos. E tudo isso certamente está pautado em decisões que nós tomamos. Precisamos tomar decisões. Nós vemos que começo de ano é um período onde muitas decisões são tomadas. É um momento onde alguns decidem, esse ano eu vou voltar para a escola, eu vou fazer um novo curso, eu vou fazer uma pós-graduação. Ou alguns dizem, olha, esse ano é o ano que eu vou voltar para a academia, eu vou fazer academia. É engraçado, tem uma pesquisa que mostra que o mês de janeiro é o mês onde as matrículas nas academias é o mês que mais cresce. E, na mesma medida, é o mês que mostra que muitos iniciam com boas intenções, mas às vezes falta força para continuar. E aí nós vemos alguns que, assim como eu e você, talvez fizeram aquele pacote de academia e foi só no primeiro mês. Mas nós precisamos pautar as nossas decisões no Senhor, meus amados irmãos. E Deus ele nos convida a observar fatos e fatores que certamente nos moldarão à imagem de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nosso coração precisa de Jesus Cristo. Não há uma outra necessidade maior do que essa. Para que os nossos vícios eles sejam minimizados, nós precisamos da doce presença de Jesus na nossa vida. Para que haja mais amor, para que haja mais perdão, para que haja mais disposição, precisamos de Jesus na nossa caminhada. E o Senhor, Ele nos apresenta num texto belo, riquíssimo, coisas que desagradam a Ele. E isso vem através de uma observação feita por Salomão no livro de Provérbios. Eu quero convidar você nesta noite, mais uma vez, a olhar para o livro de Provérbios, capítulo 6. Ao longo do mês de janeiro, esse é o nosso texto. Eu gostaria que de alguma forma você lesse esse texto a ponto de fixar na sua mente, a ponto de guardar no seu coração. Decore esse texto bíblico. Provérbios capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 19. E diz assim a palavra do Senhor: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Que o Espírito Santo, nesta noite, possa mais uma vez falar ao nosso coração. E esse texto bíblico, ele tem sido observado partícula por partícula ao longo desses domingos. O Senhor, ele deixa muito claro aquilo que o desagrada. E fazendo um breve resumo, um breve apanhado do que nós já falamos, nós falamos sobre a primeira característica daquilo que Deus, ele não se agrada, Deus abomina, e nós, como seres humanos, como servos e servas do Senhor Jesus, nós precisamos lutar para não cair neste pecado, que é a questão dos olhos altivos. A palavra de Deus assim coloca, mas nós podemos entender essa realidade dos olhos altivos como olhos que são arrogantes na sua prática, olhos aonde a soberba predomina, olhos que são porta de entrada para o mal. Deus, ele abomina essas coisas. Hoje pela manhã, na mensagem, nós falamos que precisamos guardar o nosso coração, mas nós precisamos guardar os nossos olhos daquilo que nós estamos vendo. Talvez podem existir coisas, fatores, existir aí programas intencionais que estão sendo produzidos para minar o seu coração, e a porta de entrada são os seus olhos, e isso pode gerar em você orgulho, soberba, arrogância, essa predisposição para desprezar outros em detrimento próprio. Então, isso é algo que Deus abomina. O oposto dos olhos altivos, certamente, é um olhar humilde, é um olhar moldado pela compaixão de Jesus Cristo, aonde nós temos essa medida de transformação, porque Ele está em nós. Mas nós vimos também a realidade da língua mentirosa e fizemos uma afirmação categórica que a mentira, ela tem o poder de destruir relacionamentos. A mentira tem o poder de destruir famílias, destruir casamentos, destruir confianças estabelecidas ao longo de uma vida. Então nós temos que tomar muito cuidado para não cair nesse caminho pernicioso da mentira, porque assim como um vício, assim como outros tipos de adição que o ser humano carrega, a mentira é algo que para alguns já se tornou verdade. E isso é muito triste. Muito triste, porque destrói os relacionamentos, destrói as famílias. A mentira, ela traz como predisposição a realidade daquele que é o pai da mentira. E a Bíblia Sagrada nos mostra quem é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E diz que os seus filhos vivem também na mentira. Então nós temos que ir por um caminho diferente, que 2022 seja um ano onde nós não andemos por essa realidade de uma vida mentirosa, de pronúncias mentirosas. Mas vimos também a realidade de mãos que derramam sangue inocente, e isso não está diretamente ligado a somente atentar a vida do outro, mas também a de alguma forma desprezar a obra-prima que Deus fez como expressão do seu amor à humanidade. Então, quando a falta do respeito, quando a falta da compreensão, quando existem atitudes que desfiguram a imagem criativa de Deus impressa no outro, isso desagrada a Deus também. Nós vimos que a palavra de Deus nos mostra a realidade de Caim e Abel, dois irmãos, logo no início da humanidade, que em algum momento muito específico a ira subiu ao coração e houve o primeiro homicídio. E isso se desenrola e se desenvolve nos dias atuais ainda hoje, aonde de alguma forma nós cancelamos pessoas, nós inviabilizamos relacionamentos, nós optamos em não caminhar com alguns que Deus quer que nós caminhemos, porque nós fazemos esse filtro e fazemos com que aqueles que foram forjados por Deus e que de alguma forma podem nos forjar também, deixem de fazer parte da nossa vida.
Vemos também pela manhã a questão do coração que maquina pensamentos perversos, e quão triste é corações que se detêm em planejar coisas perversas, em planejar o mal, em fazer aquilo que evidencia, na verdade, um coração desgarrado de Deus. E nesta noite nós vamos falar sobre essa realidade dos pés que se apressam a correr para o mal. Deus, Ele não se alegra desses que por meio dos seus pés, nessa linguagem figurada e precisa, se apressam em correr para o mal, em fazer aquilo que desagrada, em fazer aquilo que, de certa forma, faz com que o mal ele se torne uma escala e uma medida maior à sua volta. Isso nos mostra, meus amados irmãos e amigos, que Deus, Ele se alegra com justamente o oposto, pés que se apressam a correr para o bem. Porém, a realidade humana, a realidade do coração distante de Deus, de fato é essa. São pés que se apressam. É um coração que maquina a maldade no seu interior, e logo depois as evidências das atitudes. Os irmãos podem entender isso claramente, porque no coração são formados os intentos, são formados os planejamentos, mas todo o planejamento do coração, de alguma forma, ela é evidenciada através de ações práticas. Vemos, por exemplo, o coração de uma criança ali que tem grande amor pelos seus pais, e quando ela faz carinho na sua mãe, ou no seu pai, ou no seu pequeno irmão, ela está evidenciando aquilo que está no coração. Mas nós vemos também que quando essa mesma criança, ela está irada, e ela às vezes é revida com violência contra aqueles que estão à sua volta, ela está demonstrando que o seu coração ali está inflamado. Então precisamos tomar esse cuidado, porque aqui a palavra nos mostra claramente os meios e os caminhos pelo qual o pecado toma forma. E nós já ouvimos, já aprendemos, já entendemos, já há algum tempo, que o ser humano, ele peca através das suas palavras. O ser humano, ele peca através das suas atitudes. O ser humano, ele peca através dos seus pensamentos. Essa expressão, ela é muito ensinada quando nós temos trabalho com as crianças, escola bíblica de férias, e nós mostramos que o pecado é algo que desagrada a Deus, e quais são os caminhos que o pecado ele é assim trabalhado. Pensamentos, palavras, ações. Pensamentos, palavras e ações. E aqui, Salomão, ele justamente mostra isso. A língua mentirosa, evidenciando palavras, as mãos que derramam sangue, o coração que maquina pensamentos perversos, e os pés que se apressam a correr para o mal. De tudo isso, nós precisamos entender que quando a palavra de Deus ela nos dá esse apontamento de pés que se apressam para o mal, ela está justamente querendo demonstrar que são pessoas, atitudes, ideias, sonhos que estão indo por um caminho ruim, estão indo por um caminho desagradável, estão indo por um caminho triste, infeliz. Em outras versões até mesmo diz que são caminhos que são manipulados pelo maligno. É como se ao longo do caminho nós passássemos por alguns pedágios, e nesses pedágios ali o maligno fosse injetando mais maldade dentro do nosso coração. E esse homem que anda de certa forma nesse processo de correr para o mal, o desejo dele tão somente é chegar no segundo posto, aonde ele vai ter mais injeção de maldade dentro dele. Tem uns memes, né, que colocam algumas realidades falando que determinados dias são dias da maldade, né? Não sei quantos já viram isso. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de maldade. Porém, a realidade é que o coração sem Deus é um coração onde todos os dias são dias de maldade.
estão dias de fazer coisas ruins. É por isso que nós vemos a violência, ela sendo cada vez mais presente à nossa volta. A gente vê a ação humana cada vez mais deturpada, cada vez mais desfigurada. Eu tenho observado algumas coisas hoje, você vê a violência do ser humano contra o próximo. E aí a gente vê as diversas formas hoje, sequestros, roubos, furtos e outras coisas que justamente mostram que o coração sem Deus é um coração dominado pelo maligno. Porém, nós entendemos e queremos que o nosso coração, de forma alguma, seja dominado pelo maligno. Nós queremos que o nosso coração seja dominado pelo Senhor. Assim como diz um cântico, toma o meu coração e toda a minha vida. Nós oramos nesta noite, clamando a Deus e pedindo, Senhor, toma o meu coração. E que assim os meus pés não caminhem e não se apressem a correr para o mal. Porque essa caminhada, ela reserva duras penalidades para aqueles que nela estão. E vemos que tudo isso nada mais é do que a consequência do pecado na humanidade. A palavra de Deus diz que todos se desviaram, todos se desgarraram da doce presença do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 em diante, nós vemos essa forma sendo retratada de corações longe e distantes de Deus. Livro de Romanos, eu quero convidar você a observar livro de Romanos, e nós vamos ver justamente essa realidade de corações distantes. Romanos capítulo 3, do versículo 10 em diante, olha o que diz o texto bíblico, do versículo 10 até o versículo 20. Presta bem atenção no que diz, e inclusive isso tem tudo a ver com pés que se apressam para o mal, a fazer a maldade. O motivo, a raiz, a essência disso. Diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Olha só, essa palavra, todos se extraviaram, traz à memória, talvez uma correspondência que foi enviada para você e foi extraviada no meio do caminho. Ela se perdeu, ela não chegará mais como ela foi enviada. E o versículo 12 em diante, 13 em diante, diz assim, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, olha a mentira aí, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, a boca desses não tem bênção, não tem presença da boa palavra de Deus. Os seus pés, olha o versículo 15, são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui nós encontramos a realidade, uma realidade um pouco mais detalhada desse universo de pés que se apressam a fazer o mal. E quando nós pensamos nesses, quais são as imagens que vêm na nossa cabeça? Às vezes nós pensamos no homem que é o estuprador, é o ladrão de bancos, é o pai que abandona a família, é a esposa que abandona os filhos, são os jovens que estão enveredados por um caminho de tristeza, de dor, de violência, mas não são somente esses. A palavra de Deus, ela traz uma forma de englobar a humanidade, dizendo, todos longe de Deus estão nessa categoria. O que diferencia um dos outros, justamente é a forma das atitudes expressas e visíveis na humanidade. Porém, de outra forma, nós não conseguimos
é agradar a Deus por nós mesmos. Deus, Ele tem a glória e o louvor dado a Ele através das nossas vidas, porque Jesus Cristo faz parte da nossa vida. Por nós mesmos nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos pagar o preço. Nós não conseguiríamos de forma alguma atingir essa medida, que é uma medida inatingível de Deus, aonde há a satisfação. De forma alguma nós conseguimos traçar pelos nossos próprios planos caminhos bons aos nossos olhos, e às vezes até traçamos alguns caminhos em determinadas áreas. Traçamos o melhor caminho para a nossa profissão, o melhor caminho para os nossos filhos, ser um profissional justo, reto, que paga ali os seus impostos, que paga os seus funcionários, mas às vezes em outras áreas nós fraquejamos. E tudo isso é apenas uma expressão clara de Romanos capítulo 3, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há um comentário que é de um teólogo chamado João Calvino, que ele diz que esses que se desviaram, eles correm cada vez de forma mais rápida, porque eles estão ansiosos e se apressam assim em fazer o mal. Há uma questão que envolve a ansiedade desses corações em fazer o mal. Maldade gerando maldade. Formas que são violentas, gerando formas violentas. Ganhos que são às vezes fraudulentos, gerando ganhos fraudulentos. É por isso que, como diz algumas expressões, e nós entendemos, o rastro da mentira é um rastro curto. O pecado, ele traz as suas marcas, como traz suas evidências. Me recordo, em determinada vez, quando trabalhava numa determinada empresa, houve um caso de fraude dentro da empresa. E a fraude ocorria justamente por uma pessoa que cuidava de recebimentos, e diante dos recebimentos que ela ali pegava dos fornecedores que pagavam aquela empresa, parte daqueles pagamentos ela desviava, ela fazia acordos, acordos que eram acordos ali escuros, junto aos fornecedores, para que os fornecedores, ao invés de pagar toda a duplicata, pagassem metade da duplicata, e ele era o responsável por receber essa metade, ele depositava na conta dele, e ele dava baixa das duplicatas que a empresa tinha a receber. E isso aconteceu por anos, até que chegou um momento em que aquilo veio à tona e chegou ao conhecimento da empresa, e aí nós fomos fazer ali um estudo, uma análise das contas, para ver desde quando aquilo acontecia. E aí, algo que nós percebemos é que o volume, a forma das repetidas vezes que aquilo acontecia, ao longo do tempo foi crescendo, porque aquilo foi se tornando natural para aquela pessoa. Então, os pés que se apressam a fazer o mal são pés que chegam em determinado estágio e não vem a hora de atingir o outro estágio da maldade. E isto é algo que é abominável aos olhos do Senhor. Nós vimos que esse profissional, ele começou fazendo pequenos desvios ali, que eram valores irrisórios, pequenos, valores de juros que deixavam de ser pagos, e aquilo foi aumentando de 100 para 500, para 1.000, para 10.000, chegando a montantes altos no final ali daquela investigação. Mas isso apenas evidenciava que o coração daquele homem estava totalmente desvirtuado e os seus pés corriam apressadamente para o mal. Nós entendemos que o sistema em que nós vivemos é um sistema corrupto, é um sistema corrompido. Nós, em algumas esferas da vida, já fomos questionados e até mesmo pressionados para participar de algumas formas que evidenciam o mal na sociedade. Mas nós temos que tomar a decisão, meus amados irmãos, em ficar do lado do bem, em ficar do lado daquilo que agrada a Jesus. Porque de outra forma, aquilo vai ser custoso, vai gerar para nós duras penas.
Eu fico pensando, às vezes, a realidade daquele profissional da empresa, uma pessoa que tinha anos de empresa, que tinha prestígio dentro da empresa, que tinha confiança dentro da empresa, do mais alto escalão da empresa. Ele saiu dali enxotado pela porta dos fundos, ele saiu corrido a ponto das coisas dele, pessoais, da gaveta dele, ele não pôde tirar as coisas da gaveta. Olha que coisa triste. E o nome dele ficou marcado, certamente, e está marcado até hoje, porque houve questões depois que envolveram a parte criminal e de inquéritos e tudo mais. Mas olha só, algo que não compensou. E isso é algo que abomina os olhos de Deus. Às vezes nós podemos pensar, mas essas grandes coisas são passivas de penalidade. Mas as pequenas coisas não. Eu quero dizer que aos olhos de Deus, tanto aquilo que é formado em grandes escalas, como aquilo que acontece talvez de uma forma menor, é vista diante dos olhos de Deus e tem o poder de desagradar a Deus. Eu fico pensando na realidade de lares aonde ali pais esperam dos seus filhos verdade, esperam dos seus filhos ali algo que possam trazer alegria aos corações, mas se há algum desvio, independente do desvio, seja esconder um vaso quebrado que talvez uma bolada acertou, ou seja, esconder ali algo errado dentro de casa, isso vai trazer tristeza ao coração dos pais. Então, ao coração de Deus é da mesma forma. Por isso que Deus, Ele deixa muito claro essa realidade. Ele não compactua com pés que se apressam a fazer o mal. Diante disso, nós vemos que os pés que se apressam a fazer o mal envolve a precipitação, envolve a questão da afobação. E nós podemos entender que a precipitação do homem leva este ao pecado. Vemos que os atos de precipitação, essa forma apressada de fazer as coisas, em algum momento as coisas vão dar errado. Em algum momento vai dar errado. Às vezes é a coisa dentro de casa. Eu me lembro, e aqui eu tenho provas aqui, minha mãe está aqui, ela não vai deixar eu mentir com isso, quando a gente lá em casa, a gente sempre teve um direcionamento. A gente nunca mexeu com coisas da cozinha, preparar comida, essas coisas. Minha mãe sempre deixava tudo pronto, mas ela sempre nos incentivou a cuidar da casa, na limpeza, essas coisas, varrer, lavar louça, a cuidar da casa nesse sentido da limpeza. E eu me lembro que nos momentos mais precipitados ali, onde eu saía varrendo de qualquer jeito tal, e eu pensava que tinha terminado, daqui a pouco aparecia minha mãe falando, volta para varrer, porque o lixo está no meio do caminho. Né? E quantas vezes a gente não tentava fazer isso para ter um pouquinho mais de espaço para poder brincar, para ter um pouquinho mais de espaço de descanso, mas as coisas precipitadas, afobadas, elas nos levam ao erro. Vemos, por exemplo, na área da segurança do trabalho, existem estudos que mostram que os acidentes acontecem geralmente no início em que as coisas estão sendo ali montadas ou no final. E no início é bem interessante, porque você que talvez já participou aí enchendo laje ou fazendo algumas coisas, é aquela precipitação, né? Está todo mundo com força, vamos lá, carrega, e não tem medo, não tem perigo, não tem nada, e ali logo no começo está sujeito a acontecer um acidente, porque de forma precipitada você não se atentou para o que estava acontecendo. E no final, da mesma forma, porque às vezes a precipitação, ela leva você para um campo de segurança que ainda não é o campo que você deveria estar. E aí você abre margem para os problemas. Então nós temos que tomar esse cuidado. E aqui a palavra de Deus nos mostra que os pés que se apressam, aqueles que se precipitam, esses incorrem certamente em fazer o mal, em fazer aquilo que desagrada a Deus, em fazer aquilo que entristece o coração de Deus. No próprio livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, nos traz um princípio bem interessante e uma máxima para a vida, que nos diz da seguinte forma. Provérbios, capítulo 19, versículo 2, diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento,
peca aquele que se apressa com os seus pés. De outra forma, aquele que se precipita incorre em erros. Diante disso, nós precisamos parar, ponderar, acalmar o nosso coração diante de Deus. Ao invés de viver uma vida afobada, precipitada, correndo e às vezes de uma forma automática sermos encaminhados por um caminho ruim, nós precisamos parar. Por isso que é importante, tão importante, orar a Deus antes de tomar decisões. Por isso que é tão importante ler a palavra de Deus diante dos nossos afazeres diários. Por isso que é tão importante conversar com pessoas, drenar essa pressão dos nossos corações. Meus amados, às vezes tem algumas pessoas que chegam diante de mim e como pastor a gente vai ali às vezes em alguns ambientes para falar, para aconselhar diante de problemas. E nós entendemos que o que simplesmente é preciso é deixar a pessoa falar, deixar ela ali esvaziar o coração, fala. Quando termina, a pessoa fala: olha, pastor, obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter me ouvido, me desculpa por qualquer coisa, mas eu já me sinto melhor. E isso daí é apenas uma necessidade, e isso nos mostra o quão necessário é ter pessoas assim, o quão necessário é ter amigos próximos a nós, o quão importante é a igreja nesse processo, aonde nós temos pessoas que oram por nós, o quão importante é ter pessoas aonde nós confiamos em poder abrir o nosso coração e falar de algumas coisas que talvez tiram a nossa paz. Mas, ao contrário de ir por um caminho de precipitação, nós precisamos entender que a pressa, ela vai fazer com que nós sejamos levados a tomar decisões erradas. E isso acontece justamente com pessoas precipitadas. Pessoas precipitadas tomam decisões erradas, pessoas precipitadas fazem interpretações erradas do que está acontecendo, pessoas precipitadas perdem oportunidades. Pés que se apressam em correr rapidamente e às vezes incorrem num caminho mau, tomam decisões erradas. E às vezes a gente está diante de uma realidade onde nós precisamos parar, precisamos colocar diante do Senhor, precisamos ponderar. Às vezes a decisão é até uma decisão grandiosa diante de nós, a decisão da compra de uma casa própria, a decisão da troca de um carro, a decisão de fazer algum investimento. Meus amados, nós temos que tomar cuidado. Porque os pés que se apressam para o mal, eles vão tentar precipitar você também. Recentemente, eu fiquei sabendo de um grupo de pessoas que foram nessa onda desse mercado de bitcoins, de criptomoedas e tudo mais, e vinham pessoas apressadas e falando: olha, se você deixar o seu dinheiro comigo, eu vou pagar rendimentos para você de 10, 15, 20%, e pessoas colocaram muito dinheiro nisso, pessoas sérias, meus amados, pessoas de Deus, mas infelizmente foram levadas por aqueles que estavam se apressando para o mal, e precipitaram essas pessoas, elas tomaram decisões erradas, e elas perderam todo o seu dinheiro, perderam todo o seu recurso. Quantos às vezes tomam decisões erradas no momento em fazer uma transação, em tomar uma decisão junto à família, em falar palavras? Tem momento certo para pronunciar palavras, tem um momento certo para aquela conversa, que é uma conversa talvez mais dura, mais incisiva, com o cônjuge, com os filhos, tem um momento certo, mas tem pessoas que tomam as decisões erradas, é na rua, sai gritando, na casa, no apartamento, às vezes lá no nosso condomínio, de longe a gente escuta famílias gritando nos apartamentos e expondo aquilo que é particular para todo mundo, pais corrigindo seus filhos no meio dos outros e trazendo vergonha para as crianças. Meus amados irmãos, tem a forma certa. E nós precisamos entender que nós não podemos ir nessa mesma vibração dos pés que correm em fazer a maldade. Fazem interpretações erradas. Às vezes nessa correria louca, às vezes o simples fato de eu passar por um irmão e às vezes não cumprimentar,
mas não é porque eu quis, é por causa da correria, é por causa dos horários. Às vezes as interpretações são erradas. Será se o pastor tem alguma coisa contra mim? Será se ele não vai com a minha cara? Será se a família dele não vai com a minha cara? Eu já não vou com a cara do pastor, eu vou bloquear o pastor, eu já não vou mais nessa igreja, eu vou denunciar essa igreja. Os irmãos estão vendo interpretações erradas por pés que estão se apressando para receber logo, talvez, algumas conclusões que não serão assim. Perdem oportunidades. Quantas oportunidades são perdidas por pessoas que não observam o momento certo? Eu me recordo, foi logo no final do ano agora, no mês de missões, a missionária Gabriela estava aqui, e quando terminou o culto, nós fomos levar ela em casa. Ela estava hospedada na casa de um pastor lá em São Bernardo, porém no meio do caminho nós falamos, vamos parar para tomar um lanche, paramos no McDonald's, e entramos, pedimos o lanche, daqui a pouco entrou alguns garotos de rua, e começaram a fazer alguns pedidos para o pessoal, e as pessoas não dando atenção a eles, eles começaram a ficar nervosos, eles começaram a ficar revoltados e falando alto, é por isso que a gente faz isso, é por isso que a gente está na rua, é por isso que a gente rouba, porque ninguém dá atenção, tal. E tinha um casal do lado que falou assim, eu estava preparado para pagar um lanche para todos eles, mas por isso eu não vou pagar. Perderam a oportunidade. Perderam a oportunidade. Olha só, meus amados irmãos, e às vezes, nessa corrida maluca da vida, nós perdemos a oportunidade porque nós estamos nessa mesma pista dos pés que se apressam a fazer o mal. E Tiago, capítulo 1:19, ele nos mostra algo, que é algo que deveria ser sempre lembrado no nosso coração. Diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, seja tardio para se irar. Desde muito cedo eu fui ensinado que Deus, Ele me deu um par de ouvidos e uma boca. Isso quer dizer que eu preciso ouvir mais e falar menos. E diante dessa audição mais ativa, eu vou observar, eu vou fazer as decisões, eu vou estabelecer o meu caminho, por um caminho aonde não é um caminho isolado, aonde eu vou dizer, eu só tive esse caminho a seguir. Não, não é assim. Nós não tivemos somente uma oportunidade. A vida nos dá oportunidade, Deus nos dá oportunidades. Todos nós aqui, na sua maioria, vieram de contextos humildes, vieram de contextos de necessidade, vieram de contexto onde talvez os pais eram alcoólatras, do contexto onde cresceram sem a presença dos pais, mas isso não quer dizer que é o único caminho para nós e que nós seguiremos nesse caminho também. Jesus, Ele abre a terceira via, Ele abre uma via onde é um caminho, onde é um caminho frondoso, onde é um caminho frutífero, aonde Ele está. E esse caminho, meus amados irmãos, é o caminho que é o caminho bom, é o caminho perfeito, é o caminho agradável, é o caminho que traz alegria ao coração de Deus, é o caminho aonde os pés que se apressam a fazer o mal não estão. E ainda que nós observemos alguns que estão na pista do lado, caminhando em direção ao mal, querendo procurar um outro dia mal, fazer o mal, e talvez aparentemente eles estão à nossa frente, nós não temos do que ter inveja desses, porque a caminhada com Jesus é uma caminhada pautada na segurança, é uma caminhada pautada no equilíbrio, é uma caminhada pautada na salvação. É aquela realidade de viagens longas, né? E já fazia tempo que eu não viajava de ônibus, né? Já tinha tempo assim, não que eu viajasse de avião, de forma alguma. Eu não viajava de avião nem de ônibus. Mas ano passado, Deus deu a graça de viajar de ônibus. E é bem interessante, foi gostoso, porque nós saímos do Tietê e o destino era Florianópolis. Eu estava indo num congresso. E o ônibus estava lá prevista, saída, 7 horas. Chegada lá em Florianópolis, 7 horas da manhã. Saiu 7 horas da noite, previsão 7 horas da manhã. E ali tem uma rota. E essa rota é interessante, porque o motorista, ele segue criteriosamente essa rota. Inclusive as medidas de velocidade.
É 90 por hora? Nós vamos daqui lá, quando for possível, a 90 por hora. Tem que parar para o momento ali, para ir no banheiro, para fazer um lanche? Tem, mas é 15 minutos. Não pode ser mais, não pode ser, eu quero fazer 30 minutos hoje. Não, porque tem previsão da chegada lá. Mas foi muito interessante, porque quando foi 6h55, o ônibus estava entrando na rodoviária em Florianópolis. E aí, meus amados irmãos, nós vemos que o caminho aonde Jesus está é um caminho marcado por essa segurança, é um caminho marcado por essa estabilidade. Os pés que se apressam para o mal, eles saem disparados, trupicando, caindo, levantando, se machucando. Porém, os pés que caminham no caminho do Senhor são pés firmes, bem fixados, e que faz com que a glória do Senhor seja manifesta e o louvor a Ele vá crescendo mais e mais e mais. E o bom de tudo isso é que ao longo do caminho nós vamos sendo forjados para nos parecermos mais com Jesus Cristo. A palavra de Deus nos mostra que Jó, ele se desviava do mal. Essa atitude de Jó não era uma atitude assim passiva, mas era uma atitude premeditada. Jó, ele parava, observava e desviava-se do mal. A palavra de Deus nos diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são esses pés. Quão formosos são os pés dos que caminham no caminho do Senhor. Quão formosos são os pés dos que caminham no caminho do fruto do Espírito. Bondade, longanimidade. Outras formas que somente Deus pode fazer através de nós. Quão formosos são aqueles que não têm nenhum tipo de inveja ou se arriscam em caminhar por o caminho mau. Porque a grande realidade do caminho mau é que é um caminho que não nos dá certeza. Aqueles que adentram por ele não têm a certeza de que poderão sair dele com vida. Assim sendo, eu acredito que 2020 é um ano aonde Deus, Ele nos convida a fixarmos os nossos caminhos, os nossos pés nos caminhos dEle. Que se porventura, de alguma forma, os caminhos maus, eles estejam muito próximos a nós, que nós possamos tomar essa decisão, na certeza de que seguir o caminho da cruz, seguir o caminho de Jesus é o melhor caminho. Que isso seja a nossa prática diária em 2022, porque fazendo assim, certamente, nós agradaremos o coração de Deus e ao final da caminhada seremos mais parecidos com Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas decisões e que essas decisões possam ser tão somente em agradar a Deus. Como nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se não vier, Ele continua sendo Deus. Mas que o nosso coração esteja tão somente firmado em Jesus Cristo. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Amém, meus irmãos? E nesta noite nós vamos orar mais uma vez. Eu gostaria de convidar você nesta noite a orar juntamente comigo. E se essa é a sua decisão também, ao longo de 2022, em fazer de tudo para que o seu caminho seja a caminhada com Jesus. As lutas virão, as dificuldades virão, mas eu quero dizer que em Jesus você já é mais do que vencedor. E se essa é a sua decisão, e você quer consagrar sua vida, seu coração, sua família, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e nós vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor, amém, amém. Que os meus dias, que o meu caminho, que os meus pés sejam tão somente designados nos caminhos do Senhor, amém, amém. Se você quer orar junto comigo, fica de pé no seu lugar e nós vamos orar a Deus nesse momento. Amado Deus, querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite, obrigado por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração. E apesar das minhas incapacidades e limitações, eu creio que o Espírito Santo falou aos corações. Ó Deus de amor, que os nossos pés jamais
se apressem no caminho do mal. Que os nossos pés jamais tenham essa precipitação em fazer o mal de forma contínua. Que a nossa alegria esteja no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. A nossa salvação está no Senhor. Ajuda-nos a viver isso com interesse de coração, com gratidão no coração, e que em tudo possamos agradar ao Senhor. Toda a honra e glória sejam dadas ao Senhor. E é no nome de Jesus, eu coloco a vida de cada irmão aqui, a vida de cada amigo, a vida de cada querido irmão que nesta noite tem consagrado suas vidas ao Senhor. Ajuda-os em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, e que 2022 seja um ano marcado pelos avanços de Jesus na nossa vida. Toda a honra e glória sejam dadas ao Senhor, que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. Amém.